E o primeiro turno das eleições deste ano ficou marcado por grande quantidade de abstenções, mas o número de pessoas que votaram branco ou nulo foi o menor em muito tempo. Os detalhes acompanhem com Vitor Moraes. Cerca de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. 2 milhões a menos do que foi registrado 4 anos atrás, quando a abstenção atingiu 20,3% da população. Por outro lado, nesse primeiro turno foi registrado o menor índice de votos em branco e nulos desde 2014, chegando à metade dos votos em branco e nulos, por exemplo, das eleições de 2018. Segundo o TSE, esse ano foram registrados 4,20% de votos em branco e nulos, sendo que em 2018 esse índice chegou a atingir 8,8%. Ou seja, aproximadamente 8 milhões de pessoas a mais que compareceram para votar nos candidatos. Beatriz Finocchio, cientista política, diz que é a consolidação de que os brasileiros estão mais engajados politicamente, mostrando maior maturidade democrática. Que a primeira eleição com a biometria, que causou fila, causou estresse, causou diversas demoras que nas outras não tinha. Mesmo assim, o número de abstenção foi menor, foi pela metade de 2018. Isso mostra pra gente o quanto o eleitor está se manifestando com relação à política, coisa que no Brasil ainda é um movimento muito novo. Então, diante do cenário polarizado, agora basta para os candidatos se debruçarem sobre as abstenções brancos e nulos para que eles consigam reverter esses votos. Como só sobraram 2 candidatos com alta taxa de rejeição, a tendência para o segundo turno é que a abstenção aumente. Um outro motivo é que em 15 das 27 unidades da federação, a disputa por governador já foi decidida no primeiro turno. Ou seja, é possível que os eleitores desses estados, mais o Distrito Federal, se sintam menos motivados a sair de casa no dia 30 de outubro. O segundo turno das eleições de 2018 teve a maior abstenção desde 1998. 31 milhões e 370 mil brasileiros não foram às urnas. Na época, representava 21,3% do eleitorado brasileiro. Além disso, foram 2 milhões e meio de votos em branco e 8 milhões e 600 mil votos nulos. Agora são 7h24. Repita. 7h24. Para você que nos acompanha pela nossa rede de rádio, estamos de volta com a programação normal depois da propaganda partidária obrigatória. É isso, e nós estamos falando sobre o número, a quantidade de abstenções de votos no primeiro turno este ano. Diogo Schelp achou alto essa quantidade de pessoas que nem chegaram a comparecer para a votação. E quem vota branco ou nulo, está favorecendo algum dos principais candidatos? Pois é, Adriana, quem vota branco ou nulo está abrindo mão, né, de um direito de contribuir para decisões que são essenciais para o futuro do país, né? Mas se a pessoa não se sente apta ou não consegue se sentir representada por nenhum dos candidatos, é também um direito. As abstenções, elas estão razoavelmente no mesmo patamar das últimas eleições. Elas cresceram um pouco depois da vírgula, então não foi um crescimento muito significativo, mas é um grande contingente de brasileiros que não vão votar. A gente precisa lembrar que o Brasil tem um sistema de votação em que o voto é obrigatório, diferente de muitos outros países em que o voto é facultativo, né? Então, geralmente, se o voto fosse facultativo, como em outros países, a abstenção seria ainda maior. Países em que o voto é facultativo, uma presença, um comparecimento de 60% da população nas urnas é considerado um sucesso. Então, no fim das contas, por esse fator, uma grande parcela, a maior parcela dos brasileiros, foi às urnas e preferiu dar a sua opinião em vez de votar nulo. Ô Salles, é um índice alto de abstenção e deve se repetir agora no segundo turno? O índice foi o mais alto desde 1998, aumentou 1,7% em relação à última eleição. É um índice alto, sim, considerando, como o Diogo disse, que é o voto obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório. Ainda que a sociedade diminua a sua presença, você não pode tornar algo que é um direito numa obrigação. Isso vai contra os nossos princípios de liberdade. Entretanto, quando a gente olha votos brancos e nulos,
A maioria desses votos brancos e nulos vem daqueles chamados isentões. Aqueles que dizem, não, nem um nem outro, eu não vou votar em ninguém. Ora, um dos dois vai assumir a presidência da República. Portanto, ainda que a pessoa não goste muito de nenhum dos dois, certamente haverá condições de delinear qual dos dois é pior. Né? Qual dos dois traz consigo as piores ideias, mais retrógradas, os piores corruptos, enfim, e escolher um lado. Né? Eu não acredito que o segundo turno, Thiago, vá ter uma abstenção tão alta quanto teve no primeiro. Até porque no primeiro teve essa novidade, entre aspas, dessa história da biometria, que fez com que houvesse no país filas de horas. Né? Surpreendendo muitas vezes os eleitores. Eu mesmo cheguei para votar e não sabia que teria essa obrigatoriedade de identificação com biometria, e até estranho, porque você vê justamente nessa eleição que se falava tanto da importância das pessoas irem votar, criou-se uma etapa burocrática que certamente contribuiu para que muita gente chegasse na fila e desistisse de votar. Mota, esses números de abstenção, brancos e nulos, devem diminuir agora nessa próxima etapa, já que trata-se de um segundo turno tão decisivo? É uma boa pergunta, Adriana. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu precisaria olhar com mais detalhes esses números para entender o que está acontecendo. Eu concordo com o Ricardo, voto não deveria ser obrigatório. Vamos olhar como é nos Estados Unidos, nem feriado é no dia. Vai votar quem quer, vai votar quem se sente preparado. Isso é o correto. A maior consequência do voto obrigatório, e eu acho que agora isso é um assunto que se tornou muito importante, a maior consequência do voto obrigatório é inchar o aparato burocrático necessário para realizar eleições. É criar aí uma estrutura enorme, muito poderosa, e cheia de dinheiro. Essa é a consequência principal do voto obrigatório. O voto obrigatório também significa um desrespeito pela autonomia do eleitor. É a ideia de que o cidadão brasileiro precisa ser tutelado, precisa toda hora receber uma lição de moral, precisa que alguém pegue pela mão e mostre para ele quais são os seus direitos e os seus deveres. Eu não concordo com isso.